Fala pessoal do nosso canal, estou aqui para gravar mais um conteúdo nesse pós-rádio Band News FM. Vocês sabem que eu participo do debate das férias na Rádio Band News FM, um debate que acontece diariamente, segunda a segunda. Claro que as escalas são intermitentes, essa semana estou todos os dias, então todos os dias dessa semana vou vir aqui no pós-rádio trazer o que foi debatido para que você também tenha uma visão mais clara do que eu penso, como foi o debate, foi bem interessante. O primeiro bloco começou com o Thiago perguntando em relação aos times goianos, tanto o Goiás quanto o Cruzeiro fora de casa e o Atlético Goianiense com o CAP em Goiânia. Quem eu acreditaria que os goianos teriam chances ou não reais de classificação? E eu vejo, sem demagogia nenhuma, se vocês me conhecem do nosso canal, sabem que eu defendo a minha ideologia, aquilo que eu penso, os dados, os números, independente se é do estado de Goiás, do Pará, do estado de São Paulo, seja onde for, eu analiso os dados, os números e como chegam os adversários. Vou começar com o Atlético Goianiense, porque eu fui semana passada até taxado aí como pé frio, falando do Atlético, que nunca respeitei as cores. Pelo contrário, né? Eu teci um comentário acreditando que o Ceará era favorito, o campo mostrou outra coisa, tudo certo, vida que segue, e muito bom, né? O Atlético ter vencido, porque é aqui do meu estado, aqui do meu estado de Goiás, e continua essa senda vitoriosa dentro da Série B. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates na Série B. E eu vejo que ele tem real chance de classificação. No primeiro confronto lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense, eu falei que o Atlético era favorito, o CAP era favorito a vencer, como um bom mandante que é. Os números falam por si, né? De 23 pontos que ele tem no Brasileirão da Série A, 19 pontos eles conseguiram lá na Arena da Baixada. E dos 20 gols na Série A, de 15, se eu não me engano, 15 foram feitos na Arena da Baixada. Apenas 5 gols fora. Ou seja, a campanha dele é mais de 90% de pontos conquistados lá na Arena da Baixada. Então, eu pensei, o Atlético Paranaense é favorito contra o Xará Goianiense. Claro. Só que não, o Xará Goianiense conseguiu um empate 0-0, Paulo Vitor salvando tudo, bola passando perto, o Kevin Viveiros tendo oportunidade. Por fim, o Atlético Paranaense não venceu, o fator casa que para mim era favorito a vencer. Teve mais posse de bola, mais chance, criou mais, foi um atropelo, um sufoco, só que a bola não entrou, não balançou a rede. E aí, nos últimos 5 jogos fora de casa, o Atlético Paranaense perdeu todos, tomou 10 gols, fez apenas 3 gols nos últimos 5 jogos. Ah, Danilo, foram 5 jogos na prateleira de cima. Palmeiras, Vasco, Bahia, times que performam na prateleira de Série A, tudo certo. Mas um time que entrega desde fevereiro, quando venceu Foz do Iguaçu, quando sai de Curitiba, não consegue vencer, alguma coisa tem. Adoro o Odair Helma, adoro os jogadores, assim, gosto de ver a performance, como joga em casa, a força que eles imprimem, a força que eles colocam dentro do jogo, a propositividade que eles começam a partida, isso eu gosto de ver. Mas quando sai de Curitiba é algo assustador. E o Odair Helma sabe disso, ele é sabedor disso. Então por isso que eu penso que o Atlético Goianiense, ele é favorito a vencer, a classificar, não vamos dizer assim a vencer o jogo. Pode existir várias formas de classificação. Ele tem reais chances de classificação, isso é fato. E ele vem no recorte melhor, mesmo jogando na Série B, na prateleira de baixo. Só que desde o ano passado, 10 meses atrás, o Xará Paranaense estava performando na mesma competição que o Atlético Goianiense. Então eu vejo com real possibilidade o Atlético Goianiense vencer o CAP e avançar à próxima fase, visto que esse recorte é ruim, visto que o recorte do Atlético Paranaense fora de casa faz poucos gols, toma muitos. Então eu vejo que o Atlético Goianiense tem essa possibilidade de bater o CAP. Esse primeiro tema, depois entramos no assunto do Vila Nova. Eu trouxe novamente os dados, que a defesa do Vila, ela toma muitos gols nessa Série B. Foram 8 jogos, 7 jogos que ela tomou gol, somente na vitória contra a Ponte, lá em Campinas por 1-0, que não conseguiu ser vazado. Anderson Jesus, Paiunçá, Sá, Pedro Romano e outros, que Caio Marcelo, não conseguem ter uma performance boa. Falei sobre o equilíbrio que o Guto Ferreira precisa encontrar. Para mim o Guto é um excelente treinador, conhece a Série B, tem o perfume da competição, mas ele vai ter que buscar um equilíbrio muito rápido, porque o time lá na frente resolve, fez 12 gols, mas lá atrás entregou 10, né? Entregou sim, tomou 10 gols, né? E os erros individuais, né? Até debati com o Jean em relação aos erros individuais que são constantes ali no Vila Nova. O Elias errou lá em Recife, tomou gol de empate do Sport. O Pagnussá errou contra o Goiás. O Elias volta a errar contra o Atlético. No jogo contra o Operário, um erro de marcação na grande área, o cara cabeceou sozinho no primeiro poste. Então assim, se você for colocando e contabilizando, contra o Ceará, o William Maranhão vai sair jogando, ele perde a bola. A maioria dos gols do Vila ele é acarretado por um erro individual para tornar o coletivo. Então, assim, minimizar esses erros, procurar voltar a confiança para esses jogadores. Eu penso que o Vila tem uma oportunidade de vencer o Anápolis no meio da semana para quebrar um pouco essa sequência de 3 jogos sem vitória. São 2 empates e 1 derrota para o Goiás. Então, assim, vence o Anápolis pela Copa Centro-Oeste, volta a enfrentar o Avaí no final de semana para tentar buscar um pouco amenizar essa pressão, que o Guto sabe bem que ela já é existente, o torcedor já começa a fazer perguntas, mas eu vejo que não é por aí. É
é o mesmo Guto que recebeu um elenco fragilizado, um elenco que não tinha tantos jogadores bons na linha ofensiva, e ele consegue trazer e resgatar um Rian, um Rafa Silva, um próprio Guilherme Della Torre para ter mais cobrança, né, para não achar que era titular absoluto, para melhorar a sua performance, traz um João Vieira para o banco, depois volta a titular. Então assim, ele consegue resgatar alguns jogadores que nem performavam. Então é o mesmo Guto Ferreira que liderou essa Série B durante 2 rodadas, é o mesmo Guto Ferreira que pode voltar a buscar esse equilíbrio. Até brinquei e falei assim, ó, nem que ele coloque 3, 4 zagueiros, todo mundo lá, mas tem que procurar não tomar gols, e é o time do Vila que todo mundo faz a festa no sistema defensivo. Até remeti em 2025, nos últimos 7 jogos da Série B, o Vila tomou 11 gols nas mãos de Humberto Lousa. O Vila vencia contra o Grêmio Horizontino 1-0, tomou 1-1. Vencia o Cuiabá 2-1, tomou 2-2. Vencia o Avaí por 2-0, 2-2 terminou o jogo. Então assim, era uma sucessão de erros que já era vistoso há muito tempo atrás. O Campeonato Goiano igual, o Campeonato da Copa Centro-Oeste igual, um time que toma muitos gols. Você pode buscar aí, dá para contar numa mão de dedos que o Vila Nova nesse ano passou sem tomar gol dos outros times. No Campeonato Goiano, me lembro, foi contra a Presidência e contra o Centro-Oeste, os únicos times que não conseguiram fazer gol no Vila Nova. Então assim, nota-se, e o Atlético Goianiense também num jogo que ficou 0-0, vale pela semifinal. Então assim, são números assustadores, tem que buscar esse equilíbrio quanto antes para tentar chegar mais próximo do G6 até dia 20 de julho, para ir o Guto Ferreira falar, olha, eu preciso desses jogadores, me entrega que eu entrego o acesso. É mais ou menos essa troca que eu penso que vai acontecer, e o Vila Nova tem que colecionar muitos pontos, porque aí sim, entra o fator conhecimento, entra o fator de saber os jogadores que podem chegar para agregar para um acesso, e o Guto Ferreira é muito efetivo nisso, e é onde eu vejo que o Vila Nova pode ganhar aí, se for assertivo, com um treinador que sabe e conhece os jogadores que podem agregar para o acesso. Fechou? Foram esses os temas do debate. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal, fico feliz de poder comunicar com vocês. Estou aqui numa rua da cidade, parei o celular aqui para gravar, espero que vocês gostem do conteúdo, pois foi com muito carinho que eu parei aqui para falar com vocês. Fechou? Forte abraço, fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau!